Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma enorme alegria sempre poder revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Eu gostaria, antes de iniciar esse estudo, convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado por nós, pela tua direção em nossas vidas e principalmente também por nos dar a tua palavra para que possamos sempre poder estudar e buscar nelas um sustento para a nossa fé. Nós te pedimos que continue nos conduzindo e nos guardando, nos abençoando e nos guiando, em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje, orgulho e humildade, baseado em Lucas 14, 11, que diz o seguinte: porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Irmãos, pessoas orgulhosas, cheias do próprio eu, é a coisa mais comum da gente encontrar pelo mundo onde a gente passa e vive. Pessoas que não suportam de espécie alguma nenhum tipo de crítica, nem construtiva. Imagine se for uma crítica pejorativa. É compra de briga na certa. Pessoas infladas, parecendo um papo de anjo, parecendo aquelas bexigas, qualquer esbarrãozinho está explodindo. As pessoas que aprendem a amar o próprio eu de tal forma que eles acham impossível ter alguém sequer que consiga empatar com eles, ganhar nem se fala. É muito complicado conviver com alguém assim. E nós encontramos constantemente no mundo pessoas desse jeito. E a lição essa semana está trabalhando muito essa ideia, porque esse tipo de comportamento que todos nós somos propensos a acariciar em nós mesmos, é um comportamento que nos afasta da fé, nos afasta de Deus e principalmente da salvação. É muito grave isso. No segundo tema, nós vimos aprisionados pelo orgulho. E o quarto, causa uma verdadeira prisão. Como resultado disso, o mundo tem sofrido as consequências do pecado desde o momento em que Satanás plantou dúvidas na mente de Adão e Eva e os levou a amar a si mesmos e a confiar mais no eu do que em Deus. Por isso precisamos nos lembrar sempre que nossos bens, talentos, conquistas não definem nosso valor. Nosso mérito sempre vem de Deus, porque tudo o que temos, até mesmo aquilo que pode nos tentar ao orgulho, vem unicamente de Deus. Por isso que 1 João 2, de 15 a 17, o apóstolo João comenta, trabalhando exatamente essa ideia. As pessoas que têm amor tão forte de si mesmo, eles acabam, quando perceberem, estão amando mais o mundo do que a Deus. E perde o foco. Por quê? Porque estão aprisionados no próprio orgulho. No terceiro tema, conheça a si mesmo. Baseado no estudo de Lucas, capítulo 18, versos 9 a 14, nós temos aqui um texto conhecido. Aqui nós temos um texto bíblico, onde revela que um líder consagrado da igreja entra e bate a mão no peito: eu não sou como
sou como esse publicano, né, etc. Eu sou muito eu, né? E etc, etc, etc. E o outro, simplesinho, humilde, lá no fundo da igreja, cheio de lágrimas, bate a mão no peito e com a cabeça baixa. Senhor, tenha misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Me livra. Me tenha misericórdia e me livra da perdição. Então, está aí um exemplo de oração poderosa. Porque nós só estamos vivos porque temos o fôlego de Deus em nós. Nós só estamos ouvindo essa palavra porque estamos tendo a oportunidade que Deus nos dá de fazer uma auto-reflexão e buscar na palavra de Deus meios para nos corrigirmos, para nos ajustarmos e andarmos nos caminhos de Deus com firmeza, para não ter vacilo. Mas quando a gente começa a pensar que é melhor do que os outros, já começa a desandar tudo. Quando você perceber, você está maltratando o semelhante. Quando você perceber, você está humilhando o semelhante, baseado na imagem que você tem de si mesmo, e não tem paciência, não tem nem sequer a educação para suportar erros alheios. E nós precisamos de refletir muito sobre isso, porque nesse mundo, às vezes a pessoa que você menos imagina que você vai precisar dela, é ela um dia que vai salvar a sua vida. Nós não vivemos sozinhos nesse mundo. Nós fomos criados para viver num mundo, numa sociedade que uns auxiliam os outros, uns ajudam os outros e são ajudados por outros. E assim, Deus nos educa para o seu reino e nos capacita a viver no reino eterno. Mas temos que ser cidadão do reino eterno, vivendo nesse mundo, aprendendo, entendendo que nós somos peregrinos desse mundo, não pertencemos a esse mundo. Vivemos nele, convivemos com o mundo todo, o tempo todo, contudo, não nos misturamos com tudo que o mundo faz. Nem tudo que o mundo come nós comemos, nem tudo que o mundo bebe nós bebemos, nem tudo que o mundo faz nós fazemos. Porque o Senhor é conosco e nos auxilia na escolha correta do nosso comportamento, dos nossos pensamentos e da nossa vida. Pense nisso, amado. Pense nisso. Nós precisamos de nos conhecermos a nós mesmos, conhecer as nossas limitações e podermos andar nos caminhos do Senhor, tendo a consciência que Ele nos dirige e nos guia. Moisés, servo humilde, quarto tema. Irmãos, nós temos aqui referências na palavra de Deus, o próprio Cristo fez menção sobre ele, e Paulo também fez, como nós temos aqui em Hebreus, capítulo 11, verso 24 a 26, Lucas também fez, lá em Atos, capítulo 7, verso 22, e ele é visto como um homem mais humilde, que viveu até quando foram feitas essas menções aqui. E de lá para cá, não acredito que alguém tenha superado ele, à exceção do próprio Filho de Deus. E tanto é verdade que Moisés, apesar de ter tido esses apontamentos positivos a respeito da vida e comportamento dele, ele cometeu graves erros como ser humano. Graves erros que feriram a Deus, que comprometeram a imagem de Deus quando ele os cometeu. E foi por isso mesmo que ele foi proibido de entrar na terra prometida. Para ficar um exemplo claro que mesmo ele, sendo uma pessoa quase no padrão perfeito de poder viver no céu, cometeu o erro e teve que pagar o preço. Mas interessante que no balanço da vida dele, a graça de Deus cobrindo ele,
Ele foi perdoado, porque certamente ele se arrependeu do que fez, daquela forma que ele bateu na pedra da segunda vez, que passou pelo mesmo lugar, e ao invés de ter agido como da primeira vez, no início do êxodo, no final do êxodo, ele fez uma besteira muito grande e se exaltou, batendo na pedra, fazendo aquela algazarra toda que ele fez. Saiu a água na pedra, mas ele perdeu o direito de entrar na terra prometida. Isso só somou com a gravidade da escolha dos 12 espias, que Deus não tinha esse plano de escolher 12 espias para investigar a terra. E Moisés aprovou essa ideia e coordenou esse trabalho. Como estrategista bem habilitado do reino egípcio que ele foi, ele era um indivíduo preparado para tudo, ele não se deu conta quando percebeu que estava sendo influenciado por outros líderes e acabou colocando um plano em cima do plano de Deus. Deus não impediu, mas o resultado foi trágico. E o próprio Moisés, quando terminou esse resultado dos 12 espias, 10 voltaram pedindo para ir embora, porque ali era terra de gigantes, que eles eram vistos como gafanhotos na frente deles. Só Caleb e Josué, que teve peito para entrar. Então foi um desastre total. Moisés foi o primeiro a falar: vamos embora, voltar para casa. Todo mundo. E atrapalhou o plano de Deus. Então foi duas citações que eu fiz aqui, dos 12 espias e da pedra que ele bateu da forma que bateu, que tirou ele de entrar na terra prometida. Mas ele se arrependeu. Ele foi um cara de grandeza muito forte com relação à humildade que ele tinha de fato. Ele reconheceu, se arrependeu, e Deus o perdoou, e ele ressuscitou da sua morte, como temos registrado lá no livro de Judas, verso 9. E temos lá em Mateus capítulo 9, dentre outros evangelhos, que também cita o comparecimento dele. Ele veio visitar Jesus aqui no Monte Tabor. 1500 anos depois que ele viveu. Ainda trouxe Elias, que teria vivido 500 anos depois dele, que foi vivo no carro de fogo do céu. Trouxe ele junto. Ambos cidadãos do reino de terra. Moisés serve humilde, de fato. Altos e baixos, todos nós enfrentamos as nossas vidas. Mas precisamos deixar Jesus guiar o nosso coração, para que quando a gente não estiver na melhor condição espiritual, ele possa nos suprir. E quando tiver, ele possa nos guiar. Quando estiver na melhor condição, que ele também esteja nos guiando sempre. Pense nisso, amado. Pense nisso, amado. No quinto tema, o pecado mais ofensivo. Segundo o tema citado em Parábolas de Jesus, na parte da 35, disse que nada é tão ofensivo a Deus e nem tão perigoso para o espírito humano como o orgulho e a presunção. Esse, de todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. É difícil, porque um chama o outro. Quando a pessoa alimenta o orgulho, ele se torna presunçoso. Não foi por acaso isso que alimentou Lúcifer no céu? Não foi por acaso esse mesmo problema que alimentou os nossos primeiros pais no Jardim do Éden? Que garantiu o grande eu, poderoso, imortal, independente de Deus. Que coisa, hein? Lúcifer foi expulso do reino eterno e está condenado para todo sempre. Diferente dos nossos primeiros pais, que se arrependeram. E Deus os conduziu, expulsou do Jardim do Éden e os conduziu a uma vida de recuperação. Lúcifer, pelo livro de Jó, depois que foi expulso, ele continuou visitando o céu, até termos a revelação do Evangelho de João, no capítulo 12, aonde ele foi julgado e expulso para sempre. Foi julgado e condenado e nunca mais pôde pisar no céu. Não tem visita, não tem mais nada. Ficou completamente descartado e proibido
segundo o contexto do Evangelho de João, capítulo 12, proibido, expulso da terra. Sabe, irmãos, orgulho e presunção é um casal fatal. Para se livrar disso aí, tem que haver muita entrega como houve dos nossos primeiros pais. Contemple-o, sexto tema. No Evangelho de Lucas, no capítulo 22, no verso 27, Jesus diz o seguinte: no meio de vocês, eu sou quem serve. Irmãos, é difícil demais, muito difícil, a gente perceber que temos visão, temos condição de fazer determinadas coisas, e é um limite muito estreito quando nós não rendemos honras e glórias a Deus por nos dar essa condição. É um limite muito estreitinho para acharmos que é mérito pessoal. E quando a gente começa a pensar que não somos realmente merecedores disso, e foi por conta própria que nós alcançamos esse padrão, aí a coisa pega. Pega porque logo você está batendo no peito, igual o fariseu que fez a oração problemática, se achando melhor do que o publicano. Muito grave isso. E aí você passa a contemplar o próprio eu e não contempla a Jesus, que te deu condição de ser quem você é, de fazer o que você faz, de pensar o que você pensa. Porque, queira ou não, irmãos, nós somos criaturas. Nós não somos criadores. Ele nos criou e nós somos feitos em mais semelhança dele. Mas não somos ele, somos dele. Tem muita diferença. Então é muito normal que os nossos pensamentos e a nossa vida, apesar de termos o livre-arbítrio como presente da sua graça, mas vem dele. E nós precisamos ter a orientação dele, a direção dele, para sermos quem nós somos e sermos mais do que o que somos, nele mesmo. Se perdermos essa visão, se nós perdermos essa noção, estaremos perdidos, irmãos. Porque nós não temos vida em nós mesmos. Jesus deixou claro: se você quiser vir após mim, negue a si próprio, negue o seu eu, enterra ele, passa cimento na boca da sepultura, porque se ela ressuscitar, ele volta a ser 7 vezes pior do que antes. É complicado, irmão. Negue a si próprio, tome a sua cruz de circunstância, que não é fácil, irmão. Viver nesse mundinho em nós não é fácil. Cumprir nossa missão não é fácil. Precisamos da direção dele em nossa vida. Plenamente. Só assim nós podemos negar a si próprio, tomar a cruz e segui-lo com firmeza, porque ele nos dirige, ele nos guia. Irmãos, se até os discípulos que conviveram com Jesus e aprenderam tanto com ele tiveram dificuldades com orgulho, quem somos nós para achar que somos diferentes? A verdade é que só conseguiremos crescer no relacionamento com Jesus quando aprendemos a ser humildes. O Salmo 138, leia com carinho depois, para você fazer uma reflexão sobre essa questão do orgulho, tanto que é importante. De vez em quando, fazer a leitura desse salmo, nós teremos condições de entender bastante essa questão do orgulho. Faça isso. Tenha isso como um dever, de vez em quando, de abrir esse salmo e dar uma refletida. É uma auto-reflexão poderosa, irmãos. Geralmente, irmãos, quando a gente não presta atenção nesses detalhes que a lição está nos mostrando, se você, a relação entre patrão e funcionário, é muito comum a gente perceber isso. Às vezes, o funcionário comete um erro e quando você perceber, você está humilhando aquela pessoa
está maltratando aquela pessoa por causa do erro que ele cometeu. Vou falar o inverso. Às vezes o patrão comete um erro e o funcionário se acha poderoso o suficiente para querer tratar o patrão como se fosse um pai corrigindo o filho. Aí a hora complica, sabe por quê? Porque a posição de hierarquia é diferente, e se o orgulho estiver tomando conta, ele vai ficar bem zangado a situação. Mas se a humildade de Jesus estiver tomando conta do coração, aquele patrão não vai se exaltar, nem o funcionário vai se exaltar. Quando os dois são governados pela direção do Espírito Santo, cada um saberá que na hora que a poeira levanta, não é hora de discutir. É mais importante ser feliz do que ter razão. Deixa a poeira baixar. Quando a poeira baixa, mesmo você tendo razão, não significa que, independente da sua posição, se é patrão ou funcionário, se é marido, se é esposa, se é pai, se é filho, não importa. Deixa a poeira baixar, porque com a cabeça quente ninguém chega a lugar nenhum. A poeira baixando, ambos terão condições de refletir melhor, de ouvir melhor e de falar melhor. Pense nisso. É muito sério. De joelhos, estamos bem perto do céu. Sétimo texto. Eu queria citar um texto de Parábola de Jesus, página 89, e também desejar a todas as nações, página 349 e 350. Olha o que diz. Quanto mais nos achegarmos a Jesus e mais claramente discernirmos a pureza do seu caráter, tanto mais claramente discerniremos a extrema malignidade do pecado e tanto menos teremos a tendência de nos exaltar. O coração sincero e contrito é precioso diante de Deus. Ele coloca sua aprovação sobre as pessoas, não por sua posição, não por riqueza ou grandeza intelectual, mas por sua unidade com Cristo. Ó Senhor, nos ensine, nos dê a sensibilidade necessária para que não sejamos pessoas orgulhosas, que sejamos pessoas humildes e de fato aprendemos as lições da Tua palavra, nos ensinando a servir e sermos úteis na Sua causa e ao nosso semelhante. Que o nosso coração seja preenchido com o grande amor da Tua palavra, com o grande amor do Teu Filho amado, do sacrifício dele por nós, a ponto de amarmos o nosso semelhante, para que sejamos úteis sempre à Sua causa e aos Teus do céu. Prepare-nos para o Teu reino. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.